Saudações, pessoal. Nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre um dos recursos mais fantásticos dos frameworks de desenvolvimento aí que eu tenho visto, que são os ORMs, tá? Então a gente vai falar um pouco aqui especificamente do Eloquent, que é o ORM do Laravel, mas saibam que esse é um conceito que se aplica a praticamente todo framework que vocês forem trabalhar e algumas bibliotecas externas a framework, invariantes a framework, tá? Então, só a título de comparação, né, nós temos o Eloquent aqui no Laravel, no Rails nós temos o Active Record, que funciona de uma forma bem parecida, no Adonis nós temos o Lucid, que é praticamente igual ao Eloquent, só que com a sintaxe do TypeScript. E fora isso, tem outras bibliotecas lá para o mundo Node, né, TypeRM, Prisma, enfim, que praticamente todos vão ter recursos bem similares a esses. Mas os que eu destaco que são bem parecidos mesmo é o Eloquent, o Active Record e o Lucid. Vocês vão ter praticamente o mesmo fluxo de trabalho, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu tenho um diagrama que eu montei de uma situação hipotética aqui de um sistema para companhias aéreas, onde nós temos uma companhia que ela pode ter, ela pode não, ela deve ter um contato, né? Esse contato fica isolado, ela tem um ou mais empregados e ela pode ter vários tipos de aviões vinculados a ela, né? E esses aviões, por sua vez, são modelos que podem estar em várias companhias. Então vocês já devem estar observando de cara aqui que nós temos três tipos de relacionamento aqui que a gente vai explorar nesse módulo e no próximo. Então, nós temos um para um, que é uma companhia, possui um contato exclusivamente. Uma companhia possui N empregados, então tem um para N. E nós temos um relacionamento múltiplo aqui, que é um N para N, com uma tabela pivô. Tá? Esse daqui é o feijão com arroz aí que vocês vão ver e vão precisar para começar a trabalhar com um banco de dados dentro do framework. Então eu quero construir para vocês aqui um exemplo de cada um deles, tentar ser bem objetivo. Eu vou fazer um enfoque bem grande agora na parte das migrations do banco, como que você estrutura as tabelas e tudo mais, né? E no próximo módulo a gente brinca um pouco mais com o Eloquent para explorar um pouco os recursos dele, que é um ORM fantástico. Então, pessoal, antes de mais nada, eu recomendo fortemente que vocês façam uma leitura da seção do Eloquent aqui, principalmente do Getting Started, para entender um pouco como é que ele funciona. Ele é cheio de convenções, vocês vão ver ao longo desse vídeo que, dependendo de como você constrói as coisas, ele vai compreender onde estão as tabelas, que atributos ele tem que referenciar, tudo meio que de forma automática, meio mágica, eu diria até. Mas é que na verdade são convenções de nomenclatura que, se você fizer do jeito certo, o teu código fica mais curto. Se você fizer do jeito errado, ou às vezes você precisa fazer alguma especificidade no teu código, chamar uma tabela com um nome muito diferente do padrão, aí você tem que ir lá e forçar ela para ela entender, tá? Mas enfim, a gente vai fazer o padrão aqui. Ele tem um monte de atalhos do Artisan para gerar aqui, a gente vai utilizar alguns deles, tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês deem uma lida aqui nessa primeira parte, tá? E tem outros documentos que eu vou deixar em anexo aqui também, que é a parte de relacionamentos, que é extremamente importante, é isso que a gente vai fazer hoje. A parte do banco mesmo, como você constrói as tabelas, né? Eu vou montar aqui algumas mais básicas para mostrar para vocês, né? E a questão das factories que vocês já viram em alguns outros módulos para trás, né? A gente vai utilizar elas mais para poder testar os nossos relacionamentos para ver o que eles estão gerando no banco de dados. Tranquilo? Eu estou aqui com um projeto praticamente vazio, né? E eu estou dando destaque a três pastas aqui que vocês vão ter que ficar atentos nessa aula. A pasta de models, que a gente vai gerar os nossos models para que o framework compreenda o que está acontecendo no banco de dados. A pasta de factories, que é onde a gente vai modificar um pouco as factories, mais a título de ter dados para poder testar as coisas que a gente vai criar. E a pasta de migrations aqui, ou migrações, né, em português, tá? Esse cara aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ele é o coração que vai transformar o código que você escreve na linguagem do framework em tabelas de um banco de dados relacional. Então, nesse caso aqui, eu estou usando deixa eu pegar o Docker Compose aqui. Eu estou usando o MySQL mesmo, que vem junto com o Sail lá e tudo mais. Então não tem nada de diferente aqui, mas essa nomenclatura, se você criar
um composer lá usando o Sail para Postgres, ou seja lá o que for, com os bancos que ele tiver compatibilidade no Laravel, você vai conseguir usar praticamente a mesma sintaxe, tá? Então, difere algumas coisas, por exemplo, se for Mongo, por exemplo, você vai ter que mudar os IDs para string e tal, mas assim, esqueçam isso, tá? Vamos trabalhar com MySQL/Postgres aqui, que a sintaxe vai ser praticamente igual, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar dando uma observada aqui no nosso diagrama para ver por onde eu começo, tá? O que a gente tem aqui de mais crucial? Nós temos a tabela Company, tá? Que é a companhia que vai ser a base para a gente atrelar todo o resto. Então eu vou começar gerando esse cara aqui. Se vocês tiverem curiosidade para saber de onde eu estou pegando esses comandos, eles vêm todos aqui da documentação de migrações, tá? Então eu posso gerar as migrações aqui ou posso gerar através dos models mesmo. Eu vou fazer um comando aqui que gera as coisas já mais automatizado para a gente ter mais documentos para poder editar. Então, Sail Artisan Make Model, que eu já vou construir o model com a factory e com a migração junto, né? Então, Make Model, eu vou chamar isso de Company, do jeito que ele está lá, né? Maiúsculo e no singular, menos MF, que é para gerar com Migration e Factory. Então, vamos gerar esse cara. Vocês viram que ele gerou 3 arquivos aqui, bem similar ao que a gente já fez em outros módulos, tá? Então vamos lá. Ele veio com um cara vazio aqui, um cara vazio aqui e um cara previamente populado aqui que gera uma tabela no banco de dados para nós. Essa sintaxe aqui, pessoal, ela é muito interessante, porque vejam, ele tem 2 métodos aqui dentro, o up e o down, tá? Aqui dentro do up é onde você vai definir o que vai ser feito quando essa migração for executada. Ou seja, eu estou num estado que o meu banco de dados já existe, eu até conectei o The Beaver aqui. Se vocês quiserem, vocês podem baixar esse aplicativo, The Beaver Community Edition. Aí vocês conectam aqui com o MySQL e colocam aqui no username e password o que tiver no .env de vocês. Então, username e password do banco, né? Só para vocês conseguirem acompanhar a aula, tá? Então ele tem algumas coisas já criadas aqui que são coisas do próprio Laravel, né? A gente pode ver aqui o diagrama de entidade e relacionamento, né? Só dando 2 cliques aqui ele aparece. Ele já tem algumas coisas aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu banco avançar um passo à frente para poder criar essa tabela que eu acabei de especificar aqui. Então, ou seja, o meu banco ele vai sempre mudando de versão, ele sempre vai migrando de uma versão para outra. Isso é extremamente importante, porque o teu sistema é um organismo vivo, ele vai sofrer alterações ao longo do tempo, então você vai precisar migrar ele de tempos em tempos, porque o cliente pediu um novo recurso que você não tem como fazer com a estrutura atual. Você vai ter que ir lá acrescentar um novo atributo na tabela user, vai ter que acrescentar uma tabela nova para um model diferente. Então sempre o teu banco ele vai avançando. Você vai criando coisas novas, alterando, às vezes derrubando alguma coisa que não é utilizada mais, enfim, né? Sempre com muito cuidado, quando tem exclusões tem que sempre tomar muito cuidado, mas a ideia é essa, que teu banco sempre avance. Ele tem 2 definições aqui, o up e o down, para o caso de você precisar reverter uma coisa que foi migrada. Confesso que isso é bem perigoso, porque você corre o risco de estar perdendo dados do teu cliente, né? Se você fizer isso errado. E normalmente o teu banco ele vai avançar para frente, né? Dificilmente você vai voltar ele para trás e perder as coisas e tal, né? Então, esse é um recurso que existe para você reverter as coisas, caso dê algum pepino, mas a ideia é que você teste tudo antes de subir isso para produção. Tranquilo? Então vamos trabalhar um pouco nessa tabela aqui para a gente construir ela e tentar popular um pouco as coisas. Vamos voltar aqui no esquema. O que ela tem que ter? ID e nome. Então vamos lá. Todos os atributos que você define, eles são criados dentro do esquema aqui, né? Então eu vou pegar a mesma table aqui. Eu tenho que definir o tipo de dado que eu vou gerar. Então aqui vai ser uma string. E eu vou dar um nome para ela, para essa coluna, né? Ele está gerando uma coluna na tabela lá no banco. E ele já tem algumas coisas aqui, que é o timestamps, que é padrão do Laravel. Todos as migrations vão vir com isso, né? Que é aquele created at e updated at. Eu geralmente deixo, salvo algum caso que realmente não precise disso. Mas isso é interessante para você saber quando que uma determinada entidade foi modificada lá dentro do sistema, tá? Então, o ID já tem.
ele vai ser um big integer, se eu não me engano, é um big integer. Então, sempre o tipo de dado que a gente vai utilizar é o big int, né? Aí diz norms. E o resto você declara aqui. Feito isso, pessoal, nesse caso eu só adicionei o name, que era o único atributo que precisava, né? Agora eu vou modificar aqui a minha factory para dizer que ela tem que gerar um name também. Quando eu quiser gerar uma company fake ali, ele gere isso, né? Então o name ele existe aqui. Acho que tem até company. Tem aqui. Vamos ver o que vai ser isso aqui. Tá. Por enquanto não tem relacionamento nenhum, né? Então eu criei a primeira tabela. Feito isso, a gente pode. Eu vou aproveitar dentro, antes de migrar isso aqui, eu já vou aproveitar e vou criar esse primeiro relacionamento aqui para vocês já irem sacando como que as coisas funcionam. Então eu vou gerar o contact info da mesma forma que eu gerei esse aqui. Então, contact info, migration e factory. Ele gerou para mim os dois ali. Esse cara, ele tem telefone e e-mail, tá? Então, vamos lá na nossa tabela, que é isso aqui que ele acabou de gerar, contact infos. Repare que ele tem sempre uma nomenclatura, né? Aqui nós temos um timestamp, porque as migrations elas têm que correr na mesma ordem sempre, né? Então ele sempre gera com a hora, data, minuto, segundo, atual, que aí você tem certeza que você nunca vai rodar em ordem invertida, por exemplo, né? Vamos colocar aqui o telefone, table. Aqui não é a factory, tá. Aqui é só um string, que eu vou salvar ele como string mesmo. Phone. Table. String. E-mail. Então isso aqui é só o tipo de dado que eu estou armazenando lá no banco, né? Beleza. Por enquanto eu não vou acrescentar nada de diferente, só para vocês compreenderem como eu estou montando a tabela. Depois a gente trata do relacionamento em si. Vamos lá na factory. Agora sim, né? Eu tenho aqui o telefone, que vai ser um fake phone. Phone number. Isso aí. E o e-mail acho que tem também aqui no fake. Fake e-mail. Perfeito. Aqui no Contact Info, por enquanto eu não vou mexer em nada e nem no Company, mas a gente já vai começar a bagunçar esses caras aí. Então, dando uma olhada aqui na parte de relacionamento, vocês vão ver que tem uma documentação bem extensa e várias variantes do que você pode fazer. Vamos pegar aqui o one-to-one, que é esse caso que a gente quer implementar. O que você precisa? Você precisa que o teu banco esteja de acordo com o relacionamento, ou seja, que ele conheça a outra tabela, então via foreign key, por exemplo, né? Vai ser o padrão que a gente vai adotar aqui. E você precisa que o teu model conheça também o relacionamento. Então são duas coisas que você precisa ficar atento. Ele tem um exemplo aqui utilizando o has1. Então sempre que você for fazer um relacionamento 1 para 1, nós temos duas vias. Nós temos que declarar ela de um lado da tabela e declarar no outro model também. Então vamos fazer o seguinte, esse cara aqui é o primeiro, quem contém o outro, né? Então vamos lá. Na company, eu vou adicionar um método aqui, contact info. Esse método, qual é o tipo de retorno dele? Ele é quem define o relacionamento has1. Então a tipagem dele é has1. Ele vai retornar isso. E qual que é a classe do outro model que eu preciso declarar? É o contact info class. Beleza? Definir uma das vias do meu relacionamento. Então, aqui é o banco e aqui é o model para o framework entender o que eu estou fazendo. Tá? Feito isso, eu já conseguiria acessar, por exemplo, company, daí uma flecha ali, um arrow, contact info. Eu conseguiria fazer isso direto via PHP. Tá? E eu posso definir também o relacionamento oposto, que é o belongs to. Então, vamos lá na outra tabela, isso antes de rodar a migração e tudo, né? Então, eu vou criar aqui um método chamado company, porque quando eu tiver num contact info e quiser saber de qual companhia eu pertenço, é só eu chamar o flecha company, tá? Então, vamos lá, uma arrow, né? Belongs to company class. Então, aqui eu tenho o has1 e aqui eu tenho um belongs to. Eu tenho um e o outro eu pertenço a um.
tá? Dá para fazer modificações nas factories? Dá. Se você quiser que a factory gere tudo numa paulada só, você consegue fazer a modificação aqui. Então, você conseguiria, por exemplo, colocar aqui o ID, né? Contact info ID, e aí mandar ele gerar um contact info via factory, tá? Mas eu não vou fazer isso. Se vocês quiserem, depois vocês podem dar uma olhada na documentação das factories lá, que dá para brincar bastante com isso aqui, tá? Mas enfim, eu vou fazer mais manualmente e depois a gente testa via Tinker. Vamos lá. A company está criada e esse cara aqui é o relacionamento oposto. Então, qual que é a lógica aqui? Em um deles, você vai ter que ter o ID do outro, tá? Nesse caso, quem que tem quem? Quem tem um contact info é a company. Então, ou seja, o contact info sempre vai estar atrelado a uma company. Eu vou precisar de uma foreign key desse lado para me referenciar a uma determinada company, tá? Se vocês, novamente, se vocês quiserem, vocês voltam aqui e dão uma olhada como que as coisas são feitas na parte de migrações. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui foreign. Só para vocês verem de onde veio isso aqui. Dentro da tabela, eu posso especificar as foreign keys do jeito que eu quiser, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou na minha tabela contact info e vou dizer o seguinte, que essa minha tabela aqui, ela tem um outro ID, que é um unsigned big integer, que é o ID que a gente está usando, é a mesma coisa que o ID aqui, né? Tá? Este aqui, tá? Big integer. E esse cara aqui é o company ID. Ou seja, esse cara é a foreign key. Fiz isso, eu estou dizendo que todo contact info vai ter um company ID. Ele vai ter um ID em outra tabela. Para isso, eu só venho aqui em table, foreign. Qual que é o nome dela? Company ID, que é o que eu declarei aqui. References ID on companies, tá? Então a ideia é que, deixa eu até dar um enter aqui para a gente não ficar tudo inline, né? Para ir quebrando um pouco. Eu gosto de deixar as foreign keys desse jeito. Então assim, dentro da minha tabela contact infos, eu tenho um ID estrangeiro e eu tenho aqui uma relação que está me dizendo, olha, que este atributo aqui, ele referencia o ID lá na tabela companies. Então, o ID na tabela companies. Então, esse é o relacionamento do lado oposto. Beleza? A factory, acredito que está ok. E o model já tem os seus relacionamentos. O has one e o belongs to. Então, agora a gente vem aqui no nosso banco, no nosso artisan, sale, artisan, migrate. Vocês têm duas opções aqui que eu vou ressaltar. Na verdade, tem várias, mas vocês podem fazer um migrate fresh aqui em desenvolvimento, que ele vai apagar o banco e gerar tudo de volta. Ou nesse caso, que eu não preciso reverter nada, eu só estou criando coisa nova, só roda o migrate. Isso aqui é o que você vai usar em produção. Você nunca vai rodar um migrate fresh em produção, senão você zera o banco. Tá? Então, no caso aqui, eu criei a tabela de companhias e criei a tabela de contact infos. Se eu voltar aqui no Debeaver, deixa eu dar um F5, atualizar esse cara, ele já monta o diagrama para mim. Aqui está dizendo que uma company ela tem um name e ela tem um contact info com fone e e-mail. Tá? E reparem que ele já montou o relacionamento para nós, tanto no banco, e agora a gente precisa testar, ver se isso funciona a nível de framework. Então, eu vou fazer aqui um sale composer dump autoload, só para forçar ele recarregar essas coisas que eu acabei de gerar. Normalmente você não precisa fazer isso, tá? Mas se ele começar a dar chiar lá no Tinker dizendo que ele não encontra os pacotes, só faz isso aqui, ó, composer dump autoload, que vai resolver. Sale artisan Tinker. Beleza. Agora o que a gente... Opa. Agora, o que a gente pode fazer para verificar se esse relacionamento está ok? Eu não quero criar controllers, não quero criar rotas, não quero fazer nada ainda, só quero mostrar aqui no terminal mesmo que o nosso relacionamento funciona. Então, vou fazer o seguinte. Se eu criar aqui, ó, company all
eu trago todas as minhas companies. No caso aqui eu não tenho nenhuma, porque eu tô com o banco vazio, né? Não criei nenhuma ainda. Vamos criar algumas companies usando... Criar uma company aqui usando a própria factory. Então eu fiz aqui, ó. Uma variável C igual a company factory create. Ó, ele cria uma company. BATS limitada, o ID 1 e tal. Só que essa company, se eu colocar aqui, ó, contact info, que é aquele método que a gente declarou dentro do model, é nulo, porque eu não tenho associação nenhuma ainda. Eu não mandei criar nada, né, para esse cara aqui. Vamos criar de volta esse cara. Deixa eu forçar aqui para já gerar uma company que tenha um contact info. Então vamos fazer o seguinte, factory, eu vou colocar aqui um has, que é um método lá da factory, para dizer que esta company ela tem alguma outra coisa. Então aqui ela tem um contact info, e eu vou usar a própria factory do contact info. Então toda vez que eu criar uma company, deste jeito aqui, ele cria a company e o contact info junto. Então olha só, agora ele criou uma company, que é o ID 2, se eu fizer aqui o C contact info, ele me diz quem é o contact info. É o Gianni, tal, com esse telefone, tudo bem. Tá tudo certo. Agora vamos fazer um teste bem aleatório com o contrário. Vamos pegar aqui, ó, contact info first. Quem é esse cara? É o próprio cara, porque só tem um, né? Se eu tentar pegar quem é a company dele. Ah, é a company da ID 2. Então o nosso relacionamento bidirecional aqui já está funcionando. Eu consigo acessar o contato e consigo acessar a company, tanto faz, por qualquer um dos dois. Beleza? Vamos tratar agora desse segundo relacionamento aqui, que é o um para muitos, né? O one-to-many. Esse cara aqui, então a gente precisa gerar a tabela de empregados e depois modificar a original, a company, para poder indicar que tem um relacionamento ali. Então vamos lá. Sale Artisan Make Model Employee. Isso aí, né? Escrevi errado. Não, então tá certo. Menos MF. Para ele gerar com a migration e com a factory. A factory é meio opcional, tá? Eu tô fazendo aqui só para mostrar para vocês, mas se vocês não precisam de factories, provavelmente vocês vão precisar, porque vocês vão construir testes depois com isso, e o melhor jeito é usando factory. Mas nem tudo vai ter factory. Vocês vão ver mais para frente que a gente vai ter algumas tabelas que não tem factory. Então tá, ele gerou o model, a factory e a tabela. Aqui na tabela eu tenho name e position, que é o cargo desse empregado dentro da empresa. Então, table name, string name, então aqui é o tipo de atributo, né, primeiro. E table string position. Beleza. Então, criei esse cara aqui e agora eu já vou ser um pouco mais objetivo. Eu já vou fazer o relacionamento. Um empregado, se a gente observar aqui, ó, logo na sequência nós temos o one-to-many. Um empregado, então, ele vai pertencer a uma única companhia, mas a companhia tem muitos empregados. Então, lá do lado da companhia, nós temos um relacionamento do tipo has many, e do lado do empregado nós temos um belongs to, que é o relacionamento inverso. Então, sempre você vai colocar dos dois lados as coisas, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou montar isso e depois a gente volta lá e coloca... Ah, dá para colocar a foreign key aqui já, né? Porque esse empregado, como ele pertence a uma companhia, ele é exatamente igual a esse aqui. Eu tenho uma referência ao Company ID aqui dentro, tal e tal. Né? Então, eu tenho uma referência exatamente igual a do one-to-one. Então, vamos lá. Montei esse cara dizendo que um empregado referencia o Company ID, ou tem um Company ID que referencia o ID dentro de companies. Beleza. Ele pertence a uma companhia. Agora vamos criar o relacionamento aqui, que é esse daqui ao lado inicial, que é quem tem muitos, no caso, a nossa company. Vocês vão ver que ele é praticamente igual, só que a tipagem dele aqui é diferente, ó. Ele é um has many, para indicar para o Laravel que eu tenho vários employees. Então, uma company tem vários empregados. This has many
employee class. Tá? Então, a classe lá do empregado. E aqui no employee, nós vamos ter o posto. Então, tudo isso vocês observam aqui pela documentação mesmo. Ó. Então, do outro lado, eu tenho um belongs to. Eu importo o belongs to. Cuidem que vem tudo de dentro do Eloquent sempre. Eu dou um nome para o método. Esse é o nome que eu vou usar lá, né? Para pegar employee flecha company, por exemplo, né? Então, é o nome do método que eu vou usar dentro do model aqui, né? Então, um empregado, ele tem que ter acesso à sua company. Belongs to company class. Reparem que em nenhum momento eu estou indicando aqui para o belongs to, para o has many, que ele tem que apontar para o company ID da tabela do banco e tal. Isso são tudo convenções. Se eu indicar aqui que um empregado pertence a uma companhia, o que o Laravel vai entender? Ele vai entender que a tabela companies, que a tabela employees tem um company underline ID, tá? Isso tudo tá na documentação. Isso são inferências que ele faz direto por convenção. Então, assim, sempre que vocês modificarem a nomenclatura padrão, se você der um nome diferente do que está no padrão aqui, você vai ter que explicitar isso no código. Então, você vai ter que dizer quem é a foreign key. Né? Aqui não. Aqui, como a gente está seguindo a convenção, ele vai inferir tudo e o nosso código fica menor. Tá? Mas tem casos que você precisa fazer isso, que às vezes não faz tanto sentido usar um nome padrão ou por algum motivo a tabela já existia e você está aproveitando um ID diferente, sei lá. Ou outro campo é o ID, sei lá. Sempre tem esses casos aí. Então, o empregado eu fiz o relacionamento, na company eu fiz o relacionamento também, na factory do empregado eu tenho que retornar os atributos do empregado, que é o name e o position. Name. Então vai ser um fake name aqui. E o position, eu acho que não vai ter nada aqui no fake que seja tipo cargo de alguém. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um random element para escolher algum elemento aleatório daqui de dentro. Então eu vou fazer aqui worker, manager, director. Então eu vou criar algumas posições, que ele pode ser trabalhador, gestor ou um diretor. Show de bola, acho que não esqueci. Vamos migrar esse cara. Artisan migrate. Criou a tabela de empregados. Na tabela original de companies. Isso é muito importante também. Nunca volte a editar coisas nas tabelas, nas migrations velhas. Sempre cria migrations novas. Por quê? Se você estiver no banco rodando em produção lá, você vai executar uma nova versão, vai subir uma nova versão do teu sistema. O que ele vai fazer? Ele vai ver quais das migrações ele ainda não executou e vai rodar só elas. Ele não vai rodar as velhas de volta. Então você não consegue voltar atrás e escrever um código que faltou e tal. Então nunca edita migração velha. Sempre cria nova. Ah, errei, esqueci um atributo e o sistema subiu para produção. Vai ali, cria uma migração nova com um alter table para alterar aquela tabela, acrescentando coisa nova. Tá? Então sempre fazendo o banco ir para frente e nunca voltar para trás. Tá? Vamos testar isso no Tinker agora. Sale Artisan Tinker. Deixa eu só ver se ele puxa aqui o employee. Ó, ele não encontrou. Então, Sale Composer Dump Autoload. Agora ele acha. Tá? Então essa é a dica aí também pra vocês não ficarem se batendo. Quando ele não encontrar as coisas, faz um dump autoload que ele recria o autoload dele literalmente e encontra de volta as classes. Então tá. O que a gente precisa fazer agora? Vamos criar uma nova company aqui. Company Factory
Eu vou fazer um res employee factory. Só que aqui eu não vou criar um só. Eu vou fazer um count aqui, ó. Isso tudo vem lá da documentação de factories. Sugiro fortemente que vocês leiam a documentação. Employee factory count dentro da factory da company e um create. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada. Tá. Então ele gerou uma companhia com 3 empregados. Vamos dar uma olhada aqui, se a gente consegue acessar eles. Employees com S. Olha só. Deixa eu aumentar o tamanho do terminal aqui para vocês poderem ver. Então, eu mandei gerar uma companhia com 3 empregados aleatórios e ele gerou. Ele gerou a Morissette, Hope, blá 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 blá, que é o ID3. Do ID3 aqui eu consigo obter diretamente pelo Eloquent todos os empregados que estão vinculados a ela. Olha só, então ele puxou o Norbert, puxou a Iva, puxou esse cara, vários empregados diferentes, todos vinculados à mesma company. E agora olha só que troço massa. Você vem aqui no TheBeaver, dá F5 nesse troço, ele monta o diagrama para você. Então tá tudo aqui, ó. Uma company, ela tinha o contact info que a gente já fez, e ela tem os empregados dela, o banco vai se estruturando, e você está montando isso, e aqui testando via Factory, Tinker e tudo mais. Né? Mas a ideia é que você vá construindo gradativamente as coisas. Bom, pessoal, para fechar aqui então, nós temos a última parte aqui que supostamente é a mais complicada, mas com o Eloquent não é tanto, que é criar esse relacionamento muitos para muitos aqui. Então vamos fazer o mesmo processo. Vamos lá. Seu artisan make model plain menos mf. Esse cara aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas não tanto. Então ele gerou os 3 arquivos que a gente precisava e vamos começar aqui pelos atributos do plane. Né? Então cada avião ele vai ter um modelo e uma capacidade. Então table string model table, esse cara aqui ele vai ser integer mesmo. O integer suporta com toda certeza a capacidade de um avião. Não vai ter milhares de passageiros num avião só. Capacity. Então, reparem que tudo é pluralizado já de cara, né? Você mandou ele criar plane, ele já criou a tabela com o nome planes no plural, né? E isso vai ser muito importante para as convenções que eu já comentei para vocês, que o Laravel ele adota convenções e ele vai encontrar automaticamente as tabelas e tudo, se você fizer com a convenção certa, tá? Seguindo o padrão dele. Se você não fizer, você tem que especificar explicitamente no model, enfim. Né? Então, criei essa tabela aqui. Agora, o relacionamento muitos para muitos aqui, ele tem uma particularidade. Cadê esse cara? Ele está mais para baixo aqui na documentação. Has many. Nossa, é grande isso aqui. Many to many. Tá. Esse cara, ele tem que ter uma estrutura de tabelas diferentes, como o próprio diagrama aqui já mostra. Ele tem que ter uma tabela pivô, para você poder referenciar um avião em muitas companhias e uma companhia ter muitos aviões. Então, isso é guardado em uma tabela pivô que referencia os IDs dos dois lados. Tá? Essa tabela pivô, normalmente, ela não gera model. Tá? Geralmente, ela é só um pivô mesmo. Você ainda consegue acessar ela via Laravel, mas normalmente você não tem um model para isso. Tem casos em que o pivô vai ter informação extra. Então, por exemplo, se eu quisesse, dentro dessa company plane, que é a tabela pivô, guardar aqui datas ou o número do contrato que uma companhia comprou o avião tal. Então, isso é um atributo do relacionamento. Eu estou relacionando o avião 1 com a companhia 1 através de um contrato X. Né? Então, nesses casos específicos em que a tua tabela pivô tem informação extra que pertence ao relacionamento, não é nem da companhia, nem do avião, pertence ao relacionamento, você pode sim gerar um model da tabela pivô e acessar esse model via Eloquent. Né? São casos um pouco mais raros, mas eu já vi acontecer. Tá?
Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser um caso mais simples, que a tabela pivô só existe para que o relacionamento funcione. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele gerou para nós aqui a migração, a factory e o model, e eu vou mandar ele gerar aqui, ó, artisan make migration agora. Eu quero gerar só uma migração extra para a gente poder gerar essa tabela pivô. Né? Porque essa tabela pivô ela tem que existir no banco e você não vai fazer ela dentro das outras migrações, né? Ela é uma migração separada. Então, eu vou chamar ela aqui de create. Aqui tem um segredo. Sempre coloque em ordem alfabética o nome das tabelas. Isso está na documentação, tá? Se você não colocar em ordem alfabética, o Laravel não consegue inferir por convenção essa tabela pivô. Se você colocar em ordem alfabética e no singular, do jeito que ele está aqui, ó, role user, tá? Então, R vem antes de U, ele coloca antes e no singular. As tabelas que ele gera são no plural, só que a tabela pivô é no singular. Se você usar essa convenção, você vai ver que o relacionamento ele é inferido automaticamente pelo framework. Então vamos lá. Nesse caso, eu tenho que gerar do jeito que está aqui. O C vem antes do P, né? Então company plane, não companies planes. Só plural nas tabelas singulares, nas tabelas de cada módulo. Então, company plane table. Create company plane table. Então, segue o padrão que você está vendo nas outras migrações aqui. Ele gerou esse cara para mim. Create company plane table. Tá? Esse cara aqui, o que, que ele vai ter? Ele é uma tabela pivô que tem duas foreign keys. Uma apontando para um lado e outra apontando para o outro. Então, nós vamos ter que fazer aqui a primeira delas. Eu vou copiar do outro relacionamento aqui que é mais rápido. Vamos pegar aqui que a gente já tem uma pronta. Você tem que declarar o atributo, né? A linha da coluna a coluna que você quer gerar. Então eu quero gerar uma company ID que referencia ID na tabela companies com S. E do outro lado aqui eu tenho uma segunda foreign key, que é o plain ID, que referencia o ID na tabela planes. Então eu tenho duas foreign keys aqui dentro e este cara, ele normalmente eu deixo assim. O pivô tem um ID aqui, mas ele não precisaria, tá? Você poderia fazer só com foreign keys esse troço. Eu geralmente deixo com ID aqui que é mais fácil de trabalhar, tá? E não me atrapalha em nada. Timestamps também. Pivô, você pode omitir isso aqui se quiser. Você não precisa de um timestamp dentro da tabela pivô. Quando que ele é interessante? Quando você quiser saber quando que um relacionamento foi estabelecido. Porque dentro ele vai ter um created at e um updated at. Então, se você tiver os timestamps na tua tabela pivô, você vai saber exatamente quando eu criei um relacionamento com um avião X, né? Ou quando esse foi atualizado, né? Então, eu também deixo. Só tiro quando realmente não precisa mesmo. Então, gerei esse cara. Coloquei os atributos aqui. O nosso factory do avião, ele vai ter model e capacity. Vamos lá. Model. Fake. Eu vou utilizar aqui o random element também, porque eu acho que dificilmente ele vai ter modelos de avião. Vamos lá, Airbus A380. Boeing. Acho que é com E antes aqui. 747. E o brasileiro é Embraer. Esse 195 acho que é o modelo deles. Tá. E capacity. Não sei, não faço a mínima ideia de quanto cabe de gente dentro desses aviões. Então eu vou gerar aqui um random. Não, random não. Ele tem um integer. Deixa eu lembrar aqui. Between. Number between. Esse cara aqui. Então eu vou colocar aqui entre 100 e 200 passageiros. Só pra gente simular mesmo, né? Mas eu não faço ideia se isso é verdade ou não. Talvez seja muito mais, talvez seja muito menos. Tabela plane, falta criar o relacionamento. Factory está criada. E as nossas migrações para os dois lados, né? Plane, que reparem que não tem foreign key nenhuma aqui, porque as foreign keys ficam na tabela pivô, nesse caso.
Agora vamos criar os relacionamentos via model. A gente tem que mexer na company e tem que mexer no plane. Como que é feito isso? Os dois vão ter belongs to many, tá? Então, tanto do lado do relacionamento que você está criando, quanto do lado inverso, olha só. Ele também é um belongs to many. Então, esse é o único que é igual dos dois lados. Então, eu estou na tabela plane, eu preciso referenciar companies, no S, porque um avião pode estar vinculado a muitas companhias. Company class, e no company aqui, eu vou adicionar um novo cara, o planes. Importo o belongs to many lá em cima. E o plane class belongs to many. Tá. Acredito que seja isso. Vamos tentar migrar isso aqui. Save artisan migrate. Show. Não deu nenhum erro. Deixa eu aumentar o terminal aqui para vocês poderem ver. Vamos dar uma olhada como é que ficou o esquema. Ó, ele já montou aqui. Agora, a minha company, ela tem um company plane, que é aquela tabela pivô, que referencia companhias com aviões. Então, é isso que a gente está fazendo agora. Vamos testar isso via Tinker para a gente finalizar. Eu vou fazer o dump aqui já de cara, porque eu sei que isso vai dar problema. Então vamos lá, say o artisan Tinker. E agora vamos gerar uma companhia bem completona aí. C igual company factory. Eu uso res aqui também. Plane factory. Vamos colocar 3 aqui. E um create. Beleza. Então lá daquela variável company que eu acabei de criar, se eu buscar os planes, ele me traz os aviões dessa companhia. Agora eu vou buscar um deles, ó, vou pegar o ID 2 aqui, ó. Então plane find 2, só pra gente ter certeza que tá certo, tá? Company. Qual é a companhia? Perdão, companhias. Quais são as companhias em que o avião 2 foi vendido? Nesse caso, uma só, né? Porque eu não gerei ela, não gerei mais de uma companhia. Mas ele é um N para N. Então, se tivesse mais de uma, reparem que ela vem como um array aqui, né? Ele traria vários. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu não vou estender muito esse módulo. Daí, o próximo a gente trabalha um pouco com o Eloquent dentro dos controllers e tal, para ver como que vocês se aproveitam disso via código mesmo para construir a aplicação de vocês. Qualquer coisa, vocês entram em contato.